Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Hoje vamos conversar sobre sala de aula invertida. Iniciaremos nosso estudo com uma citação de Jonathan Bergman, professor, escritor, palestrante e pioneiro na aplicação da sala de aula invertida. O bom jogador está onde a bola está. O ótimo está onde a bola estará. O objetivo de aprendizagem desta aula é que, ao final, você esteja apto a conceituar a estratégia sala de aula invertida, descrevendo suas características. Descrever os benefícios da aplicação da sala de aula invertida no processo de ensino-aprendizagem, considerando o desempenho dos alunos. Aqui vai uma boa notícia. Você pode aplicar aula invertida em todas as disciplinas e em todos os níveis. É claro que requer planejamento como todas as outras estratégias. Aula invertida, como o próprio nome diz, é uma forma de inversão na forma tradicional de ensinar. E qual é a forma tradicional de ensinar? Boa parte do tempo de sala de aula é destinada à exposição de conteúdo. E essa exposição de conteúdo é, na maioria das vezes, expositiva, onde o aluno é o agente passivo da aprendizagem. E depois, quando o aluno chega em casa, ele vai fazer suas atividades para fixar o conteúdo. E é geralmente nesse momento onde ele terá mais dificuldade, onde ele terá dúvidas. Isso porque as dúvidas nem sempre são tiradas e, se são, o professor não tem o tempo de trabalhar esses questionamentos como gostaria, já que o tempo da sala de aula está todo tomado com a exposição de conteúdo. E na próxima aula será abordado um novo conteúdo e o aluno chegará em casa para fazer as atividades e terá novas dúvidas. E na próxima aula vem outro conteúdo e assim o ciclo se repete. E é isso que acontece. Pouco tempo para o aluno praticar e tirar suas dúvidas. Novo conteúdo vem e o novo ciclo se inicia. Bem, essa é a forma tradicional de ensinar. Na sala de aula invertida, acontece o inverso da aula tradicional. A aula invertida otimiza o tempo de todos. Mas como assim? Em vez do aluno assistir o conteúdo em sala de aula, agora ele terá acesso ao conteúdo em casa. Pode ser através de vídeos, textos, jogos, pesquisas, entrevistas ou uma combinação entre todos esses recursos, inclusive link de outros vídeos ou textos. Esses conteúdos serão estudados primeiramente de forma individual e depois em grupo, se for o caso. Nesse momento, são anotadas as dúvidas, as ideias e as perguntas que o aluno deseja fazer para o professor. Depois, o aluno ou as equipes farão o que o professor orientou. Por exemplo, ler um texto, assistir um vídeo, realizar pesquisa, fazer uma atividade ou criar um vídeo. Enfim, qualquer atividade que você tenha definido para ele executar. Veja que aqui pode-se fazer uma combinação muito boa de estratégias. O estudo em casa pode utilizar a estratégia estudo de texto, com suas etapas. E, ao final, em vez de realizar uma síntese escrita, poderão criar um infográfico, um mapa conceitual. Aqui o que contará é a sua criatividade, sempre tendo em mente o perfil da turma e os objetivos de aprendizagem. O que é interessante dessa estratégia é que, em caso de dúvida, o aluno sempre pode voltar o vídeo, reler o texto e fazer pesquisas. O que se sugere é que se utilize diferentes recursos para entregar o conteúdo aos alunos. Vamos lembrar que essa geração está sempre conectada e que gostam disso. Como disse anteriormente, pode ser um vídeo seu ou vídeos que já existam na internet, um blog, uma página, um áudio. Bem, as possibilidades são quase infinitas. É interessante que ainda nesse período em que o aluno ou as equipes estão estudando fora da sala de aula, que você monitore as atividades.
Para isso, você pode utilizar questionários, solicitar resumos, criar um fórum para tirar dúvidas, ou seja, fazer algum tipo de acompanhamento para verificar se os alunos estão acessando e quais as dúvidas que eles têm sobre o assunto. Nessa estratégia, o aluno acessa os conteúdos no seu próprio ritmo. O desejável é que haja um primeiro momento em que ele acesse o material sozinho, anote suas dúvidas e ideias e somente depois discuta com seus colegas de forma a enriquecer seus conhecimentos. Isso tudo antes da sala de aula. Na aula seguinte, os alunos vão aprofundar o aprendizado realizando atividades práticas, como experiências, simulações, exercícios, estudo de casos e conteúdos complementares. Nesse momento, você terá mais tempo para tirar as dúvidas e estimular o intercâmbio entre os colegas da turma. Uma coisa muito interessante também dessa estratégia: muitos professores elaboram um questionário virtual para os alunos responderem assim que a aula inicia. Qual é a vantagem disso? Você faz rapidamente um diagnóstico da turma. Para fazer esse questionário, elabore poucas questões, 4 ou 5 no máximo, e que cada uma dure 5 minutos. O questionário pode ser respondido inclusive pelo celular. Nesse caso, assim que a atividade termina, você já conhecerá o nível da turma, ou seja, percentual de acerto, quem errou, quem acertou, qual o ponto de maior dificuldade, e a partir daí você pode trabalhar o conteúdo de uma forma muito mais efetiva. Se você pesquisar na internet, você verá uma boa quantidade de sites em que é possível criar formulários gratuitos de pesquisa e que são muito fáceis de construir. Você já deve ter observado que a sala de aula invertida possibilita, em vez de seus alunos estarem em uma sala de aula de forma passiva, assistindo a sua exposição de conteúdo, eles agora serão responsáveis pelo estudo teórico e na sala de aula estarão em grupos resolvendo problemas, ou seja, terão a oportunidade de fazer uma aplicação prática dos conhecimentos estudados previamente. Depois da aula, o aluno pode aprofundar ainda mais o que aprendeu por meio das atividades como estudo de textos, trabalhos em grupos, resumos, infográficos, mapas conceituais e tudo que sua imaginação quiser criar, sempre com foco nos objetivos de aprendizagem. Lembrando que você deve criar um sistema de monitoramento a fim de acompanhar o aluno, para verificar se ele leu os materiais indicados, se fez as atividades programadas e etc. Agora vamos conhecer como essa estratégia surgiu. Já nos anos 90, Eric Mazur, da Universidade de Harvard, prospectava que o computador em breve seria parte integral da educação. Em 2000, professores da Universidade de Miami aplicaram um método chamado de Inverted Classroom em disciplinas de introdução à economia. Em 2004, Salman Khan começou a gravar alguns vídeos a pedido de sua prima, que fez a ele essa solicitação sob o pretexto de poder acessar a determinados conteúdos sempre que precisasse. Ele acatou seu pedido e continuou produzindo materiais. Atualmente, a Khan Academy é uma entidade sem fins lucrativos que disponibiliza mais de 4.000 videoaulas para jovens e adultos dos mais variados assuntos, como, por exemplo, matemática, biologia, química, física, finanças e história. Em 2007, Strayer relata a experiência da utilização do método em cursos de nível superior. O experimento ocorreu na Universidade Midwestern Christian Liberal Arts. Em sua tese de doutorado, ele relata que os estudantes sentiram uma grande inovação e espírito de cooperação se comparado às aulas tradicionais.
Porém, este mesmo estudo concluiu que é necessário que o professor organize e estruture muito bem seu trabalho, pois os alunos relataram que se sentiram menos satisfeitos, sentindo-se muitas vezes perdidos se comparado às aulas tradicionais. Em 2008, dois professores de química, Aaron Sanz e Jonathan Berkman, desenvolveram um projeto que visava atender os alunos que por algum motivo tivessem faltado às suas aulas. Eles passaram a produzir vídeos de conteúdo das aulas e postar esse material de modo que os alunos ausentes pudessem acompanhar a matéria. Para sua surpresa, não somente os ausentes, mas também os outros alunos passaram a acessar o material publicado utilizando-o como reforço de estudo. Perceberam nesse momento que havia aí uma grande oportunidade para remodelar e propor alterações no processo de ensino-aprendizagem. E o que a educação ganhou com a aula invertida? O que se observa é que a sala de aula invertida vai além da simples gravação em vídeo das aulas. Os autores afirmam que, ao contrário do que se pode imaginar, esse modelo pode promover a aprendizagem construtivista, aprimorar a interação entre os estudantes e o professor, promover um ambiente de aprendizagem onde os estudantes passam a ser responsáveis pelo seu próprio aprendizado e oferecer uma maneira de o conteúdo ficar permanentemente disponibilizado ao estudante, de modo que possa assisti-lo quantas vezes quiser. Reflita sobre essa ilustração. Em casa, o aluno trabalha com os processos cognitivos menos complexos, como conhecer e compreender. E na sala de aula, ele, orientado pelo professor, pode aplicar, analisar, sintetizar e criar, ou seja, terá a oportunidade de trabalhar com processos cognitivos mais complexos. Essa metodologia tem alcançado resultados positivos com impacto nas taxas de aprendizagem e de aprovação, como também no interesse e na participação da turma. Foi testada e aprovada por universidades classificadas entre as melhores do mundo, como Duke, Stanford e Harvard. Em Harvard, nas classes de cálculo e álgebra, os alunos inscritos em aulas invertidas obtiveram ganhos de até 79% a mais na aprendizagem do que os que cursaram o ensino tradicional. O MIT considera a sala de aula invertida fundamental no seu modelo de aprendizagem. Na Universidade de Michigan, um estudo mostrou que os alunos aprenderam em menos tempo. O método também é adotado em escolas da Finlândia e vem sendo testado em países de alto desempenho em educação como Singapura, Holanda e Canadá. De acordo com o Flipped Learning Global Initiative, o número de salas de aulas invertidas cresce 37% ao ano pelo mundo. Um dos maiores exemplos é a Islândia, onde 25% das escolas já adotaram o modelo. Na Itália, cerca de 100 professores são capacitados por ano para atuar com a sala de aula invertida. Outras iniciativas de destaque também existem na Austrália, Espanha, Argentina e China. Bem, chegamos ao final de mais uma aula. Faça as atividades em anexo e, ao final, verifique se os objetivos de aprendizagem foram alcançados. Como você já sabe, se você se sente seguro com relação aos temas abordados, avance o estudo. No entanto, lembre-se que você pode rever o tema a qualquer momento. Vamos para a próxima aula?